Evangelho, sábado da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que há de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da minha humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, como sabemos, no dia 8 de dezembro, o Santo Padre abriu o ano dedicado a São José, pelos 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja, e concedeu-nos graças extraordinárias com a indulgência plenária, dando alguns dias regulares ao longo do ano, onde podemos nos valer das condições necessárias, ou seja, podemos cumprir as condições necessárias e assim alcançar as indulgências. São chamados dias privilegiados para a aquisição das indulgências. E que dias são esses, Padre? Todas as festividades de São José, a quarta-feira, que é o dia onde a Igreja faz memória da devoção a São José, e todo dia 19 de cada mês. E olha como a providência divina tem um toque de delicadeza. O primeiro 19 de dezembro, cai num sábado, dia em que a Igreja faz memória
da Santíssima Virgem Maria. Olha com que delicadeza hoje, nesse sábado, dia 19 de dezembro, temos a chance de poder recolher as indulgências fazendo a oração a São José, cumprindo as exigências que são próprias, né? Lembra, o padre tinha explicado anteriormente, existem as condições ordinárias e uma condição, ao menos uma condição extraordinária a ser cumprida durante esse ano, para que possamos conquistar, para que possamos receber as indulgências. Então, as condições ordinárias, recordando, são a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a sincera rejeição a todo e qualquer desejo de pecado, as orações pelo Santo Padre, Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai, e uma condição extraordinária que, segundo o decreto, dentre elas nós temos, por exemplo, a oração a São José, proposta pelo Papa Leão XIII, em 1889, que é aquela recomendada pelo Papa Francisco, que é a grande oração devocional da Igreja de súplica e intercessão a São José. Juntamente com essa tem a oração do terço em família como outra possibilidade extraordinária, a consagração do dia de trabalho desse dia 19 como consagração do dia de trabalho a São José. Temos ainda uma obra de caridade, uma obra de misericórdia misericórdia espiritual, misericórdia corporal, que pode ser realizada, é uma outra, o elenco são de ao menos 6 possibilidades. E podemos também cumprir todas elas, porque o amor nunca é demais. E demonstrar o amor pelo Senhor, demonstrar o nosso amor pelas coisas de Deus, nunca será demais. E ontem o Senhor nos deu a graça de ouvirmos o texto do Evangelho de São Mateus e aprendermos um pouco mais com a devoção de São José. Então, me permitam se faço essa pequena repescagem do Evangelho de ontem, por esse dia 19, para aguçarmos o nosso coração. Ontem falávamos a respeito de São José e, veja, meus irmãos, também eu e vocês podemos viver momentos dentro da nossa vida onde nos deparamos com um acontecimento do plano de Deus na nossa história que supera a nossa possibilidade de compreendê-lo de maneira mais profunda e intensa. Ontem o padre usava essa referência, né? Tomando como testemunho a própria experiência de São José. E falávamos como São José recolhe todos os sinais de Deus, todas as virtudes, em nenhum momento ele duvida das virtudes presentes no coração da Virgem Maria, sua esposa, que ele conhecia. E ele reconhece todos os sinais de Deus que estão ali presentes. E eis que tem esse acontecimento, que é a gravidez da Virgem Maria. É um acontecimento inédito na história, então não existe uma referência que pudesse servir como referência de equilíbrio, onde eu pudesse usá-la como dizer, mas foi então como aquela situação antiga, porque é um acontecimento inédito e um acontecimento que supera a possibilidade de São José de compreender o que está se passando. E ali nós vemos essa extraordinária intervenção de Deus em favor de São José para que ele possa tomar uma decisão completa segundo a vontade do Senhor, e isso é belíssimo, 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 belíssimo. O Senhor aparece a São José, deixando de maneira clara que o escolheu na descendência de Davi, José, filho de Davi, e dessa forma recupera e deixa claro que o Senhor tem José dentro do plano da salvação. É o filho da casa de Davi. E ao receber o filho que foi gerado no seio da Virgem Maria, transmite a ele a hereditariedade e a linhagem da casa de Davi. Então o Senhor pensou, sim, José, você, não tenha dúvidas. Eu pensei e desejei você. Cuido de toda a sua história
não existe nada fora do meu plano. Então o Senhor confirma que tudo aquilo está dentro do seu plano de amor e que tem José junto ao seu coração. Em seguida anuncia que o filho que a sua esposa traz no ventre foi gerado por obra do Espírito Santo. José imediatamente acolhe. Eis aqui, meus irmãos, a delicadeza de Deus de reconhecer o laço esponsal que se estabelece. Ou seja, dentro daquela história desejada por Deus, dentro daquele itinerário desejado por Deus, acontece um momento que supera a possibilidade de compreensão e Deus vem em socorro. Então, eis aqui ou melhor, duas razões para pedirmos a intercessão de São José. O padre ontem fazia esse paralelo, né? Imagina que a doença chegue à nossa vida, e a gente enfrente um tempo difícil de adoecimento. Todo tempo de adoecimento é um tempo difícil que nos coloca em grande desafio para acolher dentro do plano de Deus aquela passagem que é tão exigente. Mas aí nós percebemos que durante esse tempo do adoecimento que chega, não nos falta paz interior, estamos sentindo o coração suficientemente sereno, o Senhor coloca ao nosso lado os familiares e os amigos que nos trazem sempre uma palavra de esperança, nos circunda de pessoas que rezam por nós, nos conduz nas mãos de bons médicos, nos leva a conseguirmos viver uma retomada de algumas proximidades e a reconstruir, quem sabe, até os relacionamentos familiares à luz dessa dificuldade. Então tem ali, ao mesmo tempo, um acontecimento no horizonte da minha vida, dentro do plano de Deus previsto para mim, que supera a minha possibilidade de compreensão. Eu preciso ver os sinais de Deus, olhando o testemunho de São José, que tem diante de si os sinais de Deus nas virtudes da sua esposa imaculada. Os sinais de Deus estão ali. Está acontecendo algo que supera a minha compreensão e eu vejo aqui os sinais de Deus. Mas, então, aqui nós temos uma motivação para pedir a intercessão de São José. São José, ajuda-nos nos momentos difíceis do nosso plano de vida, nos momentos difíceis da nossa caminhada na estrada da nossa vocação, onde a proposta de Deus supera a chance que temos de compreender, onde eu me sinto incapaz de compreender aquilo que o Senhor está me propondo, ajuda-me, São José, a ter olhos para recolher os sinais da presença de Deus, para que não me venha a tentação de dar um passo atrás e de não querer seguir com o Senhor aquilo que Ele me pede e me oferece. Então essa é a primeira súplica de intercessão a fazermos a São José nos momentos difíceis da nossa caminhada vocacional. Ajuda-me, ó bom São José, a recolher com os olhos do coração os sinais da presença de Deus, para que minha fé se fortaleça e para que eu possa cantar a alegria da certeza que o Senhor está comigo. O outro sinal de intercessão que somos chamados a abraçar junto com São José está exatamente no não tirar-se com o passo atrás. São José vive aquela tensão que ontem falávamos e por um instante eu lembrava a imagem de Juan Diego, de bom, eu não consigo alcançar, parece ser grande demais, talvez. Então, não quero atrapalhar o meu Senhor, o zelo do temor de não ver Deus por nada e em nada,
ofendido por ele. Essa sensibilidade, por assim dizer, interior de querer ver Deus amado e satisfeito em tudo. São José não quer tirar-se para trás no sentido de abandonar o que Deus lhe propõe, mas como ato de temor e amor a Deus, pensa em colocar-se em um lugar diferente, com medo de ver o Senhor ofendido ou ver o Senhor desonrado por sua pequenez. E o que o anjo faz? Lhe apresenta e lhe diz: não tenha medo de receber Maria, sua esposa. O Senhor vem em socorro a São José para que ele permaneça dentro do seu plano de amor. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, o meu e o seu coração, diante dos pedidos que Deus nos faz, que supera a nossa possibilidade de compreensão, quantas vezes eu e você nos sentimos não apenas insuficientes, mas com um certo temor, não tão santo quanto aquele do coração de São José, e pode se abrir dessa forma no meu e no seu coração a possibilidade de querer não continuar naquela experiência que o Senhor nos propõe, ou seja, naquele itinerário que o Senhor nos propõe por causa do grau de exigência que se formou a partir desse momento que estamos vivendo, daquilo que estamos passando. E aqui entra, mais uma vez, a devoção a São José. São José, ajuda-me a permanecer fiel ao plano que o meu Deus tem para mim, ao plano que o Senhor apresenta dentro da minha vocação. Ajuda-me, São José, a permanecer fiel no meu itinerário vocacional. No meu itinerário vocacional. Na estrada que o Senhor preparou para mim. Ajuda-me, São José. A São José foi entregue à Virgem Maria, foi dado o conhecimento do nome de Jesus, a São José também, mas foi entregue a São José porque era o homem que apresentava o Filho no templo, o primeiro a declarar o nome de Jesus. Jesus será o seu nome. Então o nome, acima de todo nome, diante da qual todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e nos abismos, foi apresentado ao mundo pelos lábios de São José. Ó meu bom São José, traga junto a mim o nome santíssimo do seu Santíssimo Filho. Entrega-me, ó São José, o nome de Jesus e ajuda-me a clamar o nome de Jesus nos momentos mais difíceis da minha caminhada vocacional, para que eu consiga permanecer firme e não me tire com um passo atrás na estrada que o Senhor preparou para mim. Pois Jesus caminha à nossa frente, caminha conosco. Vem, São José, recordar-me o nome do seu Santíssimo Filho, para que eu possa balbuciá-lo e, enfim, declará-lo com toda a potência do meu pulmão. Ó meu Jesus, vinde em meu auxílio, eu amo e em ti espero, e não quero me separar jamais de ti. Socorre-me, ó bom Jesus, contigo eu quero permanecer por toda a minha vida. São José é aquele que nos ajuda a recordar o nome de Jesus nos momentos difíceis, para que possamos proclamá-lo com autoridade e colocarmos em fuga as forças infernais, para que possamos proclamá-lo e nessa proclamação renovarmos a nossa fé, para que possamos proclamar o nome de Jesus e dessa forma anunciarmos a esperança de que a nossa história pertence a Ele e a nossa vida está sob a regência desse Senhor.
Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Olha que maravilha! Fechamos essa primeira parte da nossa meditação, onde o Padre queria trazer de volta, aproveitando hoje o dia 19, esses dois elementos fundantes da nossa devoção a São José. Nos momentos difíceis da vida, pedir a intercessão de São José para que possamos ver os sinais de Deus presente conosco, para não tentarmos fugir ou abandonar a estrada que o Senhor nos propõe. E nos momentos difíceis, São José também nos recorda o nome de Jesus, como nos ensina Padre Pio, cada vez que proclamamos o nome do Senhor, na hora da tentação, o demônio foge. E não nos faltará a força para combatermos de cabeça erguida e vencermos sobre toda a tentação. O nome de Jesus é o nome da vitória. E esse nome foi confiado a São José, e pedir que São José nos recorde o nome de Jesus. Que outra, como não seria a alegria no coração de São José com um pedido desse da nossa parte, a ele que foi confiado o tamanho tesouro da parte de Deus. Veem o testemunho de São José. Hoje no Evangelho temos o testemunho de Zacarias. Olha, que diferença, né, meus irmãos? Ontem falávamos ainda sobre a imagem, sobre a passagem, o contínuo que Mateus coloca no texto, que o sono entra como esse tempo em que o Senhor vem no socorro e completa, e ao acordar do sono, ele já acorda agindo, enquanto aqui temos o anúncio do nascimento de São João Batista. O texto nos apresenta, Lucas apresenta com muita propriedade, que Zacarias e Ana eram idosos. Mas ele marca esse dado, que é um dado de fato, e que tem um significado para o acontecimento da grandeza de Deus, ou seja, para testemunhar o poder de Deus. E isso é muito interessante porque não tem passagem ou momento na nossa vida, seja momento dos períodos da nossa vida, sejam acontecimentos concretos da nossa vida, que não sejam passíveis, digamos assim, de proclamarem, de servirem para a proclamação da glória do Senhor. Então não tem um único momento na nossa inteira jornada de vida que não seja nas mãos do Senhor ocasião aonde a glória ao seu nome seja cantada. Então a velhice e a esterilidade parecia ser o falimento completo sobre uma estrada de vida. Mas a velhice e a esterilidade são duas experiências que estão acontecendo na vida de Zacarias e na vida de Elizabeth. E sobre essas duas realidades que são austeras, que são pesadas, que têm o seu custo de dor e um custo também de incompreensão. Tanto que no final do texto Isabel vai dizer: o Senhor tirou a vergonha que estava sobre mim, porque a mulher que não gera na tradição antiga de Israel era uma grande vergonha, o ventre que era fechado para a vida, que não gerou a vida. Então existe ali um peso que está sendo administrado. São duas marcas na história de vida, agora a velhice e a esterilidade, que são pesadas. E um poderia dizer: bom, aqui a gente não consegue ver nada de belo da parte de Deus. É como se fosse uma ausência ou então uma certeza de Deus que quer punir por alguma coisa de muito grave que aconteceu. É difícil para muitas pessoas ver que por detrás de uma experiência tão dolorosa e, por assim dizer, amarga como essa, se também ali, sobre essa experiência, pode ser cantada a glória do Senhor, que essa experiência pode ser alcançada pela misericórdia de Deus e pode ser ali
o lugar de onde vamos glorificar o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja a virtude da justiça, ou seja, a vida com os seus sofrimentos e com todas as suas páginas, eu a tomo nas mãos, a assumo e a entrego a Deus. Senhor, coloco em tuas mãos esse meu sofrimento. Senhor, não murmuro contra ti as dificuldades que estão acontecendo. Não consigo alcançar com a minha compreensão o significado desse momento que estou vivendo, mas eu confio em ti e bendigo o teu santo nome e repito, és o Senhor da minha vida e da minha história. Não estabeleço como condição que eu possa compreender para te seguir. Sigo porque confio em ti. Sigo porque te amo. E o seu amor nutre o amor do meu coração. As páginas difíceis estão acontecendo, mas cada uma delas também são suas, Senhor. E eu confio em ti. Então, nós vemos que Lucas apresenta que Isabel e Zacarias, ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Então, versículo 6, Lucas nos apresenta isso e no versículo 7 é que ele apresenta a dor deles. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Olha que delicadeza. Lucas fala, só depois de apresentar as virtudes é que fala aonde estavam as limitações e as dores que eles traziam consigo. Porque as virtudes resplandecem sobre a vida do homem. Então é importante termos essa delicadeza também de Lucas aqui no seu modo de escrever presente, né? Aprendamos a olhar e a buscar aquilo que pedimos a São José, né? Os sinais de Deus. Primeiro Lucas coloca, veja, quanto sinal de Deus no coração desse homem e dessa mulher. Seguem os mandamentos do Senhor, são virtuosos, são justos. Olha os sinais de Deus aqui presentes. Estão vendo? Eles também vivem essa página difícil aqui. A idade avançada e a esterilidade. Agora vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que o Senhor que está dando esses sinais da sua presença conduz a história desse casal de anciãos. Aconteceu que Zacarias, como nós ouvimos, estava cumprindo o seu ofício no templo e tocou ao seu grupo, que se ocupava sempre durante uma semana do serviço do templo, de fazer a oferta do incenso. E ele foi diante do Santo dos Santos. É o lugar onde ficava a Arca da Aliança, o lugar mais sagrado de todo o templo. E às portas do Santo dos Santos era oferecido incenso. Fora, essa imagem é belíssima. Fora todo o povo, antes do sacrifício vespertino e matutino, era oferecido incenso. Então, fora, o povo estava em oração. Zacarias entra com as suas intenções. Olha, cada vez que a gente faz as novenas, se vocês já repararam, tem todo aquele elenco de intenções, né? Então, a igreja, quando reza, ela reza de uma maneira integral. Cada cristão é chamado a trazer consigo no coração as intenções pelo bem de toda a igreja e também suas intenções particulares. Ali nós vemos Zacarias que entra para oferecer o incenso ao Senhor e leva consigo todas as intenções do povo que lá fora reza. Ele cumpre o ofício sacerdotal, mas ele leva consigo também as suas intenções. O anjo vai lhe dizer que a sua prece foi ouvida por Deus. E a resposta de Deus à sua prece, ou seja, o filho que será gerado no seio de Isabel, é uma resposta da graça de Deus à súplica de todo o povo. Pois esse menino vem como sinal da misericórdia de Deus, João e Yohanan, Deus é misericordioso, para anunciar um tempo de graça e chamar os homens à conversão,
O pai é o coração dos filhos, os filhos é o coração dos pais, de maneira a preparar o caminho do Messias. Ele virá e será causa de uma grande alegria. Estão percebendo? A sua prece foi ouvida. O anjo começa falando a Zacarias. E a resposta do Senhor à prece, à intenção privada de Zacarias, que era a possibilidade de ter um filho junto com sua esposa, será uma graça e uma resposta em favor de todo o povo. Como Deus é delicado, isso é apaixonante, meu irmão e minha irmã. Não se esqueça, cada vez que o Senhor responde a uma súplica nossa, não é por causa dos nossos belos olhos azuis. Ele faz isso por amor a ti e não se limita a um amor exclusivo por ti, mas ele faz isso como graça em favor da tua santidade, em favor da santidade de todos os filhos e filhas que ele ama. Não tem uma graça que o Senhor nos conceda que não seja para a santificação de todo o seu povo. Por isso, a cada graça do Senhor, nós somos chamados a cantar as maravilhas de Deus, pois o Senhor ouviu a nossa prece e o Senhor demonstra em seu infinito amor que cada vez que vem ao nosso encontro e nos abençoa com o cumprimento, por exemplo, de uma súplica, nos abençoa para que nós sejamos bênção para muitos. Ele nos faz participar da sua bênção para que nós possamos abençoar. Ele nos concede as suas bênçãos e a sua graça para a alegria de muitos corações. Zacarias traz consigo, no cumprimento do exercício sacerdotal, a intenção de todo o povo. E o Senhor, socorrendo Zacarias em sua prece, faz com que ele viva de maneira sacerdotal, olha que beleza, o dom que ele recebeu, a paternidade. Pois o filho dele conduzirá muitos corações para junto de Deus. Ou seja, o filho dele cumprirá um exercício sacerdotal, por assim dizer. Não um sacerdócio legal e tradicional, que é aquele transmitido de pai para filho na linhagem que era do sacerdócio aarônico. Mas João Batista chamará milhares de corações no caminho da conversão, para irem ao encontro do bom pastor, que também é o Cordeiro imolado pela salvação dos homens. Conduzirá muitos corações ao encontro do Senhor. Assim como o pai dele ali cumpria isso, dentro da linhagem da tradição aarônica sacerdotal. Então, quando o anjo anuncia a Zacarias, aqui acontece uma fraqueza da parte de Zacarias. O anjo lhe anuncia em detalhes tudo aquilo que iria acontecer, faz o chamado para que Isabel se prepare, não tome bebida embriagante, mas que tenham cuidado com a gestação, diz que ficará cheio do Espírito Santo ainda no ventre materno para cumprir a missão profética, João Batista, seu filho, e diz que ele cumprirá, diz a missão que ele irá cumprir, e que sobre ele estará o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações. E, apesar de tudo isso, Zacarias pergunta: de que modo saberei disso? Ou seja, aquela humildade e completa obediência e perfeitíssima fé do coração da Virgem Maria não está presente no coração de Zacarias. E ele, fraquejando, pede um sinal. Bom, meu irmão, minha irmã, com o anjo do Senhor ali diante dele no templo, pediu um sinal. Bom, a coisa importante aqui é percebermos a humildade de Deus. Ele pediu um sinal, não obstante
o anjo em aparição lhe dizendo tudo aquilo. Ele foi dado um sinal para que ele pudesse crescer na fé. Obviamente era um desprazer, e o anjo deixa isso claro. Por que não acreditastes? Não é de minha palavra. Deus não tem minha palavra. Existe o desprazer, sim. Existe o desprazer. Você não acreditou. É amargo ouvir isso, mas você tem que ouvir, você não acreditou. Mas o sinal será dado para que você consiga acreditar. Vamos superar esse desprazer, porque tudo isso o Senhor faz para que você viva. Então o sinal é concedido para que Zacarias cresça na fé. Obviamente, o sinal também será um sinal para todo o povo, como nós vamos ver na continuação do texto, que vão dizer: nossa, esse menino realmente tem algo de extraordinário, aconteceu alguma coisa, e os olhos se orientam em preparação à vinda daquele menino, pois aconteceu alguma coisa no templo. Então o sinal também tem um efeito sobre todos, na preparação de todos, mas particularmente para que Zacarias consiga ser forte e firme na fé. Deus quer o coração dele forte e firme na fé. E lhe dá o sinal para que ele possa conseguir se tornar firme e forte na fé. E Zacarias, depois, como nós vamos ver, no dia do nascimento de João Batista, finalmente diz: João é seu nome. Ele volta a voz então e se completa, como disse o anjo: eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, no tempo de Deus se cumprirão. Bendito seja Deus que as palavras do arcanjo Gabriel se cumpriram. O plano de Deus se cumpriu. A vontade de Deus se cumpriu. E no cumprimento desse plano e dessa vontade, Zacarias também conseguiu crescer na fé. O sinal lhe foi dado. Tinha um peso de humilhação e de dor, pois era o sinal pela sua descrença. Mas esse sinal, ou então, digamos assim, essa lição de Deus, esse puxão de orelha de Deus, que o sinal também foi ao mesmo tempo um puxão de orelha, foi para que ele crescesse na fé. Se cumpriu a vontade do Senhor e Zacarias cresceu na fé. E Zacarias professou a sua fé. Que o bom Deus disponha de nós e nos faça crescer sempre mais na fé, e que o nosso coração tenha a prontidão do coração da sempre Virgem Maria para dizer: faça-se, Senhor, segundo a tua palavra, e com docilidade e amabilidade possamos sempre em tudo obedecer e acolher o plano de Deus. E ao mesmo tempo peçamos hoje de maneira especial a intercessão de São José, para que os nossos olhos recolham os sinais de Deus, e para que não nos tiremos com um passo atrás diante dos momentos difíceis da vida e da nossa caminhada vocacional, mas que São José nos ajude a proclamar com toda a força o nome de Jesus e a colocar sobre a proclamação desse nome o vigor da nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, São Zacarias e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.